Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o primeiro artigo do nosso IL Flash é da colaboração do Instituto Líderes do Amanhã, de autoria da sua associada Larissa Gaspar Carneiro. É um artigo que trata sobre uma das escolas internas ao espectro do liberalismo, que vem sendo divulgada pelo IL desde a sua fundação, que é o objetivismo da filósofa russo-americana Ayn Rand. É o artigo O Encontro com o Objetivismo de Ayn Rand. O texto da associada do Instituto Líderes do Amanhã faz uma narrativa ficcional. Alguns artigos que o IL publica têm tido essa estrutura nos últimos meses. Ele faz uma narrativa ficcional sobre um personagem chamado João e de que forma esse personagem se encanta e se deixa persuadir, se deixa convencer pelos princípios da filosofia objetivista, que é a filosofia dessa pensadora que é a Ayn Rand, que valorizava o egoísmo como o estandarte moral mais importante na vida em sociedade. Então fica a dica aí como um convite ao aprofundamento dos interessados no pensamento objetivista. Da ficção para a dura realidade, nós temos um texto sobre o problema do coronavírus. Mais uma reflexão sobre o tamanho do problema da pandemia que o mundo vem enfrentando neste dolorido e complicado ano de 2020. É o artigo Covid-19, o tamanho da encrenca. O texto é a primeira colaboração com o IL de um economista, o Marcos Podi, que gentilmente nos enviou aí as suas ponderações, que são ponderações que transcendem a dimensão meramente econômica, mostrando que alguém que analisa o problema do coronavírus não precisa estar necessariamente aferrado apenas à sua área, e pode perfeitamente enxergar o problema na sua abrangência, na sua completude, em todas as esferas que ele envolve. No caso do texto do Marcos Podi, ele nos diz que é preciso haver muito trabalho para lidar com o tamanho da encrenca, tanto no campo da saúde quanto no campo da economia. Ele não nega o drama em nenhuma das áreas e não diz que se deve negligenciar nenhuma das áreas. Nenhuma. Não se trata de um economista dizendo que nós não temos que ligar para o problema da saúde, nem de um médico, de alguém da área da saúde, dizendo que nós devemos nos desinteressar do problema econômico. Ele está dizendo que as duas coisas são importantes. Ele traz no artigo dele números e dados que mostram as dificuldades que cada uma das duas áreas fundamentalmente está passando. E também faz um apelo para que no encalço da solução, no encalço do combate a este quadro, aos problemas que esta pandemia nos obrigou a enfrentar, é preciso buscar harmonia, buscar uma união, alguma paz, algum nível de harmonia entre as forças políticas no Brasil, para que nós possamos lidar devidamente com o tamanho desse problema. O que, infelizmente, neste sofrido ano de 2020, não tem sido possível, não tem sido fácil. Antes de voltar ao tema da pandemia, nós temos mais um artigo do Antônio Claret Júnior sobre meio ambiente e floresta amazônica. O fim da dicotomia entre produção rural e preservação da Amazônia. Nesse contexto de meio ambiente, de floresta amazônica, o Claret registra no seu artigo que o governo federal publicou a portaria número 288, de 2 de julho de 2020. A portaria cria um projeto piloto que atua de forma muito mais barata e eficiente, respeitando o dinheiro dos impostos. É o próprio produtor rural que será o responsável com ganhos financeiros pela conservação da floresta. Ou seja, ele está apostando no interesse privado, na atividade privada, para a proteção ambiental. É uma abordagem que também o IL já divulgou em outros tempos, quando o IL editou um livro do economista, do estudioso Richard Stroup, Economia, justamente sobre soluções individualistas, soluções mercadológicas para a proteção da natureza e do meio ambiente. Nesse projeto piloto do governo federal, do governo Bolsonaro, são considerados serviços ambientais atividades de monitoramento, vigilância, combate a incêndio, pesquisa, plantio de árvores, inventário ambiental e sistemas agroflorestais, diz o Claret, que tragam resultados efetivos e relevantes
para a melhoria, a conservação da natureza e a proteção da vegetação nativa. Isso, para o autor, para o articulista, atua de forma muito mais alinhada à eficiência, porque qualquer critério individualista, critério de mercado para o bom pensamento liberal, tende a ser mais eficiente do que o Estado, né? E liberdade, já que o objetivo é trabalhar, diz ele, a regulamentação do mercado voluntário de serviços ambientais para que os projetos tenham segurança jurídica e garantia de desenvolvimento. Isso acaba também impulsionando a renda de quem exerce atividades que proporcionem um ganho ambiental relevante. As esquerdas naturalmente vão encontrar argumentos para defenestrar esta medida. É uma medida, vai privatizar a floresta, vai matar os bichinhos, vai matar as árvores, vai isso e aquilo. Como todo mundo já está careca de ouvir, né? Eles certamente vão achar argumento para bradar contra a medida, só porque é uma medida do governo federal, do governo Bolsonaro, mas, do ponto de vista liberal, é uma medida perfeitamente defensável, como faz no seu artigo o Antônio Clario. Agora, voltando à pandemia, no mesmo espírito do artigo do economista Marcos Podi, nós temos um artigo agora do médico Guilherme Peterson, A Ciência da Prudência. A opinião do Guilherme é mais ou menos no mesmo sentido, defende tanto preocupação com a economia quanto preocupação com a saúde. Ele defende o método científico e argumenta em favor da utilidade das medidas de distanciamento social, que elas são importantes sim, na opinião dele, como médico, como pessoa da área da saúde, mas também compreende o problema social, o problema mental, o problema econômico, todas as outras esferas que se prejudicam no entorno do problema sanitário, do problema de saúde, diante dos impactos da pandemia do coronavírus. Ele prega cautela, diálogo entre as diversas áreas, modulações das políticas adotadas, das medidas adotadas, considerando todos os aspectos, ciente de que o acerto total, a infalibilidade, ninguém vai conseguir no momento de tanta incerteza. E cuidado para encaminhar o articulamento do problema, sem receitas de bolo, porque as receitas de bolo não existem para enfrentar um problema tão diferente quanto tem sido essa pandemia. Agora, uma abordagem analítica na área econômica exclusivamente, do nosso Roberto Ellery. O Brasil taxa muito as empresas. Ele faz uma abordagem analítica demonstrando a necessidade, diante da ideia de se fazer, que o governo federal levantou, que gerou polêmica, a ideia de se levantar uma imposição de uma taxa sobre dividendos e movimentações financeiras, principalmente eletrônicas, né? Ele diz que caso essa iniciativa avance, que ela, para não ser desastrosa, para que ela seja aceitável, ela precisa vir acompanhada de outras reformas. Ele fala de algumas delas no artigo, trazendo dados e números, como o Roberto sempre faz, ele sempre trabalha em cima de gráficos, ele traz fundamentos muito concretos para justificar os seus pontos de vista, que é preciso fazer outras reformas, outras modificações na dinâmica tributária brasileira para que esta mudança seja aceitável. O autor tem reservas com essa proposta. Voltamos à pandemia com o artigo do professor Alex Pipkin, Caminhando Cegos para o Abismo. O Pipkin faz nesse artigo as suas críticas de sempre, que ele vem fazendo em todos os seus textos sobre a pandemia, quase toda semana falando sobre esse problema, sobre o tamanho da encrenca, a dimensão da encrenca. Ele é mais crítico das medidas de distanciamento social, ele acha que não há fundamento científico e é mais defensor das pessoas irem para a rua, as pessoas voltarem, né, às suas atividades plenamente, ou mais plenamente possível. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa crítica, ele também adiciona um ingrediente que não é tão presente nos outros textos, que é uma crítica específica à judicialização no Brasil. A judicialização e o poder que o STF adquiriu são problemas muito sérios que o professor Pipkin aponta no seu texto e que realmente estão preocupando a muitos, representam uma ameaça fundamental às liberdades e à segurança jurídica no Brasil. Então, ele faz também esse apelo, e tem a ver com a pandemia, porque STF e o Poder Judiciário também tomaram atitudes no que diz respeito ao problema da pandemia, mas que é um problema que até transcende a questão da pandemia, é um problema com que o Brasil já vem se deparando há alguns anos. Finalmente, o Jocinei Godoy traz o seu artigo na liderança sobre um assunto diferente, um assunto
e diz respeito ao colunista da Folha de São Paulo, editorialista da Folha de São Paulo, o Hélio Schwartzman, que escreveu que torce na manchete do seu artigo, isso gerou uma grande polêmica, todo mundo deve estar sabendo disso, escreveu que torce para que o presidente Jair Bolsonaro morra de coronavírus, quando se ficou sabendo que ele havia contraído o vírus. Por que torço para que Schwartzman viva? É um título bastante sugestivo do Godoy, bastante irônico, mas nós vemos no artigo, o autor, ele, em vez de apenas se ater à polêmica da questão imediata, ele contrapõe ao desejo de morte de Bolsonaro por parte do Hélio Schwartzman, ele contrapõe o desenvolvimento, um histórico factual e filosófico do desenvolvimento das noções ocidentais de referencial greco-romano e ocidental cristão, judaico-cristão ocidental, para usar uma expressão que muita gente usa, desenvolvimento da noção de dignidade humana, de dignidade do indivíduo e superação da barbárie a esse desejo nefasto e medonho de morte do presidente da República por parte do colunista da Folha de São Paulo. É uma lição de moral que o nosso Jocenir Godoy deixa para o senhor Hélio Schwartzman. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates publicados no IL. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.